Bom dia, igreja. Bem-vindos a mais um culto. E nesse momento a gente vai estar começando o nosso momento de louvor, e que a gente possa estar colocando nossos corações, nossa mente somente em Deus. Para começar esse momento, eu quero estar lendo um versículo que se encontra em Salmos, capítulo 122, e é o versículo de número 1. Fala assim, ó: Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. E, na verdade, esse versículo ele me chamou a atenção porque antigamente eu ficava bem alegre de ir à casa do Senhor, de ir à igreja, tanto pelo louvor, mensagem, quanto para encontrar o pessoal, encontrar os jovens, adolescentes. E era uma coisa que me deixava muito feliz na época. E agora, esse versículo ele me tocou porque eu tive uma luta muito grande para eu conseguir ficar feliz tendo que ir à igreja na frente do meu computador. Então hoje a casa do Senhor continua, a igreja somos nós, a casa do Senhor continua sendo a igreja, continua sendo o nosso relacionamento, o que nós somos, mas essa comunhão que a gente tinha, esse ver a comunidade, ele passou a ser uma coisa virtual. E tanto os cultos quanto o camping, que era uma coisa muito legal, um acampamento que a gente ia, agora passou a ser uma coisa totalmente online, virtual. Mas eu entendi que eu tenho que me alegrar, independente de como é a casa do Senhor. Eu tô indo à casa do Senhor, eu tô vendo meus irmãos, mesmo que seja virtualmente, mesmo que seja fisicamente. O importante é que eu tô vendo eles. E então que nesse momento a gente possa estar alegres, cada um da sua casa, mas que essa alegria seja contagiante, que a gente possa, mesmo distante, estarmos alegres como se estivéssemos juntos e louvarmos como se a gente estivesse junto em uma só voz. E nesse momento eu quero estar orando para que a gente possa estar começando o culto. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, muito obrigado porque a gente pode se alegrar cada um da sua casa, Pai, muito obrigado porque mesmo distante a gente pode estar aqui hoje louvando a Ti, Pai, escutando mais da Tua palavra, Deus, e que nesse momento o Senhor seja o nosso foco, Pai, nos livre das ansiedades, preocupações, e que a gente possa estar com a nossa mente voltada somente para Ti, Deus. Eu peço agora por esse culto, Pai, por esse louvor, que o Senhor esteja sempre à frente, Pai. Obrigado por esse dia que a gente pode estar aqui hoje louvando, Deus. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. A primeira música, ela é Vem, que na verdade já é praxe, né? Eu sempre gosto de começar com essa música porque ela fala vem assim como estás, e que a gente possa louvar hoje e estar hoje na casa do Senhor louvando como a gente esteja, independente das preocupações, independente se a gente está mal, se a gente está bem, a gente pode estar louvando e pedindo para Deus nos ajudar, agradecendo a Deus. E então vamos começar nosso culto com essa música. Assim como estás
joelhos se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Vem, assim como estás, vem, assim como estás, vem. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos
rendemos a ti. Pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Você sabia que não existe nada melhor do que nós sermos amigos de Deus? Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim receber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim receber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor, de Jesus, meu bom pastor. Vamos agora estar olhando para finalizar esse momento de louvor e passar para a mensagem. Em especial, eu quero estar pedindo para que a igreja esteja orando pelo camping, que é um evento da EMEL que está acontecendo. É um acampamento que reúne jovens e adolescentes. E, na verdade, tem mais de 100 jovens e adolescentes reunidos
de forma virtual, e começou ontem, na verdade, e que a gente possa estar orando, porque vidas podem ser salvas, dúvidas podem ser tiradas durante o camping, pode ser criada muita comunhão, então que a igreja esteja orando por isso também. Mas vamos estar orando agora para passar pela mensagem. Senhor Deus, Pai, muito obrigado por esse momento de louvor que a gente teve. Pai, muito obrigado porque o Senhor é bom, Pai, o Senhor perdoa nossos pecados. Deus, muito obrigado porque a gente pode estar aqui hoje louvando ao Senhor. Deus, muito obrigado, Pai, por esse momento que a gente teve. E eu peço agora pela mensagem, Pai, que o Senhor esteja abrindo nossos corações para a gente receber a palavra do Senhor, Pai. É isso que eu te peço agora, em nome de Jesus. Amém. Olá, tudo bem? Que a graça e a paz de Cristo Jesus estejam sobre vocês nessa manhã, que alcance os nossos lares, as nossas famílias, as nossas casas. Este é mais um domingo que o Senhor preparou para nós, um domingo de adoração, um domingo de louvor, um domingo para buscarmos a Sua presença e para crescermos em santidade. Que Deus nos ajude na manhã de hoje, enquanto participamos desse culto, já ouvimos os louvores, e nesse instante partimos para a reflexão na palavra do Senhor. Lembrando que estamos fazendo um estudo no livro de Juízes. E hoje vamos para o capítulo 4 de Juízes. Vamos conhecer a história de Débora na manhã de hoje. Juízes 4, vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois da morte de Eude. E o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que governava Azor. O comandante do seu exército era Cícera, que morava em Harosete Hagoim. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porque Jabim tinha 900 carros de ferro, e durante 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Débora, profetisa, esposa de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel vinham até ali para apresentar as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e lhe disse: O Senhor, Deus de Israel, deu a seguinte ordem: Vá e reúna os seus homens no monte Tabor, escolhendo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon. Eu farei com que Cícera, comandante do exército de Jabim, se dirija até você junto ao ribeiro de Quisson, com os seus carros de guerra e as suas tropas, e eu o entregarei nas suas mãos. Então Baraque disse a Débora: Se você for comigo, irei, mas se você não for comigo, não irei. Ela respondeu: Certamente irei com você, mas a honra da investida que você está empreendendo não será sua, porque o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. E Débora foi com Baraque até Quedes. Então Baraque convocou as tribos de Zebulon e Naphtali em Quedes. 10.000 homens o seguiram, e Débora também foi com ele. Amém? Nesta última semana, nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher, no dia 8 de março. Esse dia especial, o Dia Internacional da Mulher, é uma data comemorativa que foi oficializada pela ONU em 1975. Esta data simboliza uma sequência de lutas históricas das mulheres para alcançarem a sua equiparação com os homens. Inicialmente, havia uma discussão sobre igualdade salarial, principalmente nas fábricas têxteis. Depois, as mulheres acabaram abraçando outras bandeiras, como o direito ao voto, o enfrentamento ao machismo da época e também a questão da violência contra a mulher. Todas essas eram bandeiras importantes que as mulheres reivindicavam. E
houve toda uma sequência de greves, de comitês, de manifestações nas ruas durante todo o século XX, buscando esses direitos das mulheres. Em 25 de março de 1911, aconteceu um incêndio na cidade de Nova York. Uma fábrica têxtil pegou fogo e morreram 146 pessoas. Dentre elas, 125 eram mulheres. Essa história é considerada um dos marcos para o estabelecimento do Dia das Mulheres. As causas desse incêndio foram as péssimas instalações elétricas, também as repartições da fábrica, a forma como a fábrica estava construída também não era mais adequada, e também a grande quantidade de tecido no ambiente, tornando um combustível farto para que o fogo rapidamente tirasse aquelas vidas. Além disso, alguns proprietários de fábricas desse período trancavam os funcionários dentro da fábrica para evitar motins, greves e saídas indevidas. Então essa grande tragédia foi determinante para a escolha da data de 8 de março como a data do Dia Internacional da Mulher. Graças a Deus que hoje as mulheres estão conseguindo que muitos dos seus direitos sejam respeitados. Mas houve toda uma luta para que isso se tornasse uma realidade e ainda há muito a ser conquistado. Eu quero falar na manhã de hoje sobre quando as mulheres comuns se tornam heroínas da fé. No texto que lemos, no capítulo 4 de Juízes, nós encontramos a emocionante história de Débora, uma mulher poderosamente usada por Deus para agir em favor do seu povo de Israel. No capítulo 5, encontramos um cântico da mesma Débora, apresentando os fatos históricos narrados no capítulo 4. No capítulo 5, Débora apresenta-os em uma linguagem poética, em uma linguagem lírica, um canto, uma poesia para ser cantada. Então, no capítulo 4, os fatos históricos estão narrados. E no capítulo 5, uma poesia que retrata esses eventos épicos, esses eventos históricos. A profetisa Débora foi convocada para julgar o povo de Israel numa época de grande idolatria, paganismo. A cultura pagã estava prevalecendo sobre a cultura de Israel. Os ímpios estavam tomando todo o Vale de Canaã. E, além disso, a nação de Israel estava sendo oprimida pelos cananeus. E a proposta inicial de Deus é que os cananeus fossem expulsos daquele território. Débora foi convocada para julgar o seu povo num dos piores momentos da vida nacional da nação de Israel. O Josué, um grande líder, já não estava mais entre eles. E a unidade espiritual da nação estava desfacelada. Então havia idolatria entre a nação de Israel, o paganismo estava assumindo o controle da nação, havia apostasia já, ou seja, afastamento de Deus, e havia essa opressão dos povos cananeus. Débora se destacou como uma grande líder espiritual, dessa época em que a nação era governada pelos juízes. Nós não tínhamos reis nesse período. A sua carreira foi breve, mas ela teve uma grande importância para a história do seu povo. Das experiências dessa competente e corajosa mulher, podemos extrair muitas lições valiosas para os cristãos dos dias de hoje. No texto lido, no versículo 1, afirma que os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, depois de falecer o juiz Eude. E no versículo 2, o texto explica que o próprio Senhor entregou o seu povo para que fosse oprimido pelos povos cananeus, já que eles não expulsaram os povos inimigos como a ordem de Deus original. E no versículo 3, nós vemos o povo clamando por socorro divino, e o Senhor respondeu
rapidamente e Débora foi convocada por Deus para agir nessa situação. Débora era uma mulher madura, séria, determinada e de uma conduta moral elevada. Enfim, uma mulher de grandes virtudes. Mas entre essas virtudes de Débora, quero ressaltar na manhã de hoje a sua coragem. A coragem foi a grande marca dessa admirável mulher. A coragem é a virtude mediante a qual uma pessoa enfrenta com firmeza situações emocionais, sociais ou moralmente difíceis. O Deus Todo-Poderoso precisava de uma pessoa corajosa para intervir em favor do seu povo. Débora se apresentou e fez toda a diferença naquele contexto. Eu quero falar sobre essa mulher corajosa e quero tirar algumas lições que servem para a vida dela, para todas as mulheres e para todos os cristãos em todas as épocas. Em primeiro lugar, uma mulher corajosa deve cumprir a sua vocação. Débora recebeu uma vocação de Deus. O versículo 4 diz que ela era profetisa e também diz, ainda no verso 4, que ela julgava a nação de Israel. Então estamos falando de uma mulher que foi chamada por Deus para profetizar, para ser uma profetisa, e também foi uma mulher chamada por Deus para ser uma juíza. O verso 5 diz que Débora atendia debaixo de uma palmeira as pessoas da nação que a procuravam. Então Débora, como juíza, ela resolvia litígios, resolvia pendências, disputas entre o povo judeu. Como juíza, ela avaliava aquela situação, buscava discernimento de Deus e apresentava o que seria uma boa solução para aquele caso. Profetisas, nós tivemos outras mulheres que foram profetisas. A própria irmã de Moisés, Miriam, era uma profetisa. Mas nenhuma outra mulher na Bíblia é mencionada como juíza. Então essa valorosa mulher teve a coragem de exercer uma vocação, um chamado de Deus, atuando dentro de um ministério restrito aos homens. Estamos falando de um contexto, de uma sociedade culturalmente patriarcal e machista. E mesmo assim, Débora profetizou e julgou a nação de Israel. Atuou como profetisa e atuou como juíza, porque entendeu que este era o chamado de Deus. Então ela exerceu um magistrado ali debaixo daquela árvore, ela atendia as pessoas e resolvia os seus litígios. Então essa mulher teve a coragem, dentro de uma cultura machista e patriarcal, de exercer o seu chamado, exercer a sua vocação, tornando-se um instrumento de Deus para o seu povo. A Débora precisou de muita coragem para cumprir o seu chamado e cumprir a sua vocação. Ela não se acovardou diante daquilo que ela entendeu que era o plano, o propósito de Deus para a vida dela. Então nós vemos uma mulher que estava servindo a Deus como instrumento de Deus, no momento que ela recebe um outro desafio. E aqui eu quero também nos lembrar que uma mulher corajosa deve enfrentar os desafios. Débora era uma juíza, mas no sentido de ser um magistrado, ou seja, ela fazia julgamentos, tentava resolver pendências entre o povo. Débora não era juíza no sentido de ser uma guerreira. Às vezes nós lemos o texto e ficamos com a impressão de que Débora era uma mulher maravilha, que pegava na espada e saía para o combate. Essa não era a característica determinante de Débora. Mas nesse momento, ela entendeu que ela deveria conversar com Baraque. Baraque
foi o homem escolhido por Deus para ser levantado como um general, para exercer a ação de lutar, de ser o general enfrentando os povos inimigos naquele momento. E qual foi a surpresa de Débora ao falar: Baraque, Deus quer que você vá enfrentar o nosso inimigo no momento. Você irá para a frente de batalha, deve reunir o nosso povo, deve reunir 10 mil homens e enfrentar este exército que nos afronta há mais de 20 anos. E qual foi a surpresa de Débora quando Baraque disse: se você for comigo, eu irei. Se você não for, eu não irei. E imediatamente Débora disse: eu estou pronta, irei com você. Débora entendeu que a presença dela seria importante e daria a ajuda necessária para que Baraque conseguisse reunir aquele grupo de 10 mil homens. Então, as mulheres em Israel, salvo raríssimas exceções, elas sempre ocuparam posições inferiores à dos homens. Tanto na cultura de Israel quanto na cultura dos povos vizinhos. Mas naquele momento, quando Débora entendeu que ela deveria estar no fronte de combate, apoiando o seu povo, ela aceitou essa dimensão também de estar na frente de combate, como muitos outros juízes, nós vamos ver, como Gideão, como Sansão, que foram juízes realmente, que eram verdadeiros guerreiros, combatentes, verdadeiros heróis. Então Débora entendeu que era necessário aceitar esse desafio e ela aceitou ir para a frente do combate participando. Então a coragem de Débora nesse momento é impressionante. Ela aceitou, abraçou esse desafio e apoiou o seu povo nesse momento. Nós poderíamos citar muitas grandes mulheres no Novo Testamento ou na história da igreja, que foram mulheres de coragem e mulheres que enfrentaram desafios. Eu posso lembrar nesse momento de Susanna Wesley. John Wesley foi um homem que enfrentou grandes desafios no ministério para cumprir o seu chamado. Ele enfrentou resistências, ele enfrentou problemas, ele foi proibido de entrar em algumas igrejas, mas John Wesley tinha como grande referencial a sua mãe, Susanna Wesley, que também foi uma mulher que teve a coragem de enfrentar as estruturas de sua época, permanecendo firme nos desafios que Deus propôs a ela. Susanna Wesley, por exemplo, tinha um grupo de estudo em sua casa. E em muitos momentos, quando seu marido Samuel viajava, Susanna continuava dando os estudos bíblicos e reunindo essas pessoas. E ela pregava, ela era a pregadora muito eloquente desses eventos. Então, em alguns momentos, nesse grupo pequeno de Susanna Wesley, nós tínhamos 50, 60 pessoas reunidas na sua casa, participando desses estudos. E isso gerou uma grande resistência, uma grande repulsa na época, e alguns líderes anglicanos tentaram acabar com esse trabalho. Mas Susanna entendia que esta era a vontade de Deus, a palavra tinha que ser pregada e aquele trabalho não podia parar. E ela não ia parar apenas porque era uma mulher que estava pregando, mas era a palavra de Deus que estava sendo pregada e precisava continuar. Então essa coragem de Susanna Wesley de enfrentar as estruturas foi fundamental para influenciar o seu filho John Wesley também a ser um homem de coragem. Em terceiro lugar, eu quero lembrar aqui também que uma mulher corajosa deve encorajar os frágeis. Quando Débora disse: Baraque, Deus quer que você reúna 10 mil homens e você vai enfrentar o nosso exército inimigo, o exército dos cananeus. Baraque disse: eu vou se você for comigo. Débora entendeu que deveria acompanhar Baraque e encorajá-lo diante daquele desafio. E não era somente Baraque,
ele tinha o desafio de reunir 10 mil homens, fazer uma coalizão de várias tribos de Israel, que naquele momento já estavam dispersas e desunidos. Então a figura de Débora, que era uma profetisa influente, e que era uma juíza que julgava as causas no dia a dia, no cotidiano, a presença marcante causaria uma boa impressão, e isto ajudou a convocar a nação de Israel. O desafio era muito grande. O inimigo tinha 900 carros, tinha um poder bélico altíssimo. E naquele momento os judeus se escondiam nos altos das montanhas, porque os cananeus dominavam aquele vale. Então Débora foi fundamental para encorajar o seu povo e para encorajar o titubeante Baraque a aceitar aquele desafio. E assim, com a graça de Deus e com a ajuda de Deus, eles conseguiram prevalecer e vencer o exército inimigo, aquele exército altamente mais qualificado, mais armado para aquele enfrentamento. Então, uma mulher corajosa como Débora inspirou outras pessoas. E é um episódio aqui muito interessante. Quando o exército cananeu perdeu a luta, o comandante fugiu. Cícera, o comandante do exército, fugiu e tentou se esconder. E ele achou um grupo onde ele pôde se esconder. Um pequeno clã, e ele, sendo amigo do casal, conhecido do casal, ele pediu para se esconder na barraca dessa família, desse clã. E ofereceram a barraca da mulher Jael, para que ali Cícero, o poderoso, o influente, o invencível comandante do exército, dormisse. E Jael, em um primeiro momento, ofereceu guarida, ofereceu pousada a ele, mas a família já sabia do que estava acontecendo, o confronto com a nação de Israel, a ação de Baraque, a ação de Débora, e aquela mulher, aquela simples mulher, que não era uma guerreira, decidiu agir por alguma convicção de que o exército de Deus estava prevalecendo sobre o exército de Cícera. E aquela mulher, com uma estaca de barraca, ela fere mortalmente a cabeça do poderoso Cícera, e ali ele perde a sua vida. Quando Baraque chega em busca de Cícera, aquela mulher Jael diz: ele já morreu, ele está morto, está ali na minha barraca. Então nós vemos que essa mulher fez um ato de grande coragem, uma pessoa comum fazendo um ato de grande coragem. Então nós vemos que várias pessoas receberam esse encorajamento para prevalecer contra um comandante que parecia invencível e contra um exército tão poderoso quanto aquele exército dos cananeus. Então, uma mulher corajosa, ela acaba inspirando outras pessoas, encorajando outras pessoas que se sentem mais frágeis diante de um grande desafio. Foi exatamente essa influência de Débora sobre o povo judeu, sobre Baraque e, finalmente, sobre essa mulher comum, Jael. Assim, Débora é um grande exemplo para todos nós. Um exemplo de fé, um exemplo de coragem, um exemplo de alguém que amava a palavra de Deus e deu a sua contribuição para o reino de Deus. Quando estivermos indecisos em nossas vidas, em relação ao caminho que devemos trilhar, as escolhas que devem ser feitas, vamos fazer uma opção por essa fé inabalável em Deus. E vamos permitir que essa virtude, a coragem, alcance os nossos corações e nos levem para o cumprimento da soberana, perfeita e agradável vontade de Deus. Que Deus abençoe a toda a Igreja de Cristo, que Deus abençoe as nossas mulheres virtuosas, que são fundamentais para que a Igreja unida cumpra a sua missão, e que Deus abençoe a todo o seu povo.
E que Deus nos dê forças também diante desse grande desafio que nós temos diante de nós. Depois de um ano de pandemia, a luta continua. Que Deus nos dê coragem para enfrentarmos tudo de tal maneira que Deus seja honrado em nossas escolhas e decisões. O inimigo é grande, mas o nosso Deus é maior. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, Senhor, por esta palavra. Senhor, nós reconhecemos que em muitos momentos nos acovardamos diante dos desafios, que em muitos momentos, ó Pai, nós esquecemos da nossa vocação, do nosso chamado e preferimos fazer as nossas escolhas e seguir os nossos caminhos. Pai, nós sabemos que o Teu Espírito Santo nos capacita e nos encoraja, Senhor, a cumprirmos a nossa vocação, a cumprirmos, Senhor, a Tua vontade. E há muitas pessoas também, Senhor, olhando para nós, se espelhando em nós, pessoas mais jovens da igreja, os nossos filhos, ó Pai, que esperam atitudes ousadas, corajosas, que esperam de nós um comprometimento com o santo evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedimos que o Senhor nos dê, Senhor, essa coragem que honre o Teu nome, que glorifique, Senhor, a Tua pessoa e que contribua, Senhor, para que o Teu reino avance sobre a terra. Essa é a nossa oração e o nosso pedido, Senhor, nesta manhã, em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos nós, abençoe as nossas casas, as nossas famílias, nos dando fé, nos dando força e nos dando coragem. Que Deus abençoe e tenham todos uma boa semana. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe.